Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um confronto de entrevistas e debates. Hoje estou aqui com um cara muito polêmico na internet. Esse cara aqui do meu lado já foi processado por juiz e até por deputada, meu amigo. Mas não recuou, não. Enfrentou todos os processos e acabou vencendo todos eles por comprovar que estava agindo correto, conforme as leis determinam. Estou aqui nada mais, nada menos do que com Daniel Fraga, um dos poucos jornalistas que ainda expressa suas opiniões no YouTube sem papas na língua. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, João. Muito obrigado por você ter comparecido aqui no nosso programa Confronto. É uma honra ter você aqui. E nosso público não gosta muito de frescura, de ladainha. Então eu já vou começar esse programa aqui rápido, sem enrolação. Por que você foi processado pela Cidinha Campos e pelo juiz? Pela Cidinha Campos foi porque eu fui defender o blogueiro Ricardo Gama, né, que tomou 6 tiros lá no Rio de Janeiro. E teve aquele episódio que a Cidinha Campos foi na Assembleia Legislativa lá do Rio e ironizou o caso, né? Falou assim, que deveria... eu não lembro a expressão, deveria ter tomado, tomou 6 tiros, mas não tomou vergonha na cara, né? Quer dizer, ironizando, uma pessoa que toma 6 tiros, imagina, um deputado tirar sarro disso. Nossa, então quer dizer que o cara quase morreu, ainda ela tirou sarro. Exatamente, né? E é como eu falo, né? Político é um parasita, então ele tá arrancando dinheiro de todo mundo. Para chegar lá e ainda falar isso, aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer um vídeo e vou reclamar contra ela, né? E aí ela se doeu porque ela tinha se doído porque o Ricardo Gama, se eu não me engano, chamou ela de vagabunda e eu também chamei de vagabunda, mas ela também chama lá os colegas dela de vagabunda. Sim, né? Eu cansei de ver ela falando isso. Então, ficou toda doída. Aí, no dia lá, ela me mandou uma mensagem no Twitter e falou que ia me processar civil e criminalmente, né? Aí eu nem respondi, ok. E aí, realmente, consta o processo lá no Rio de Janeiro, né? Só que até agora eu não fui intimado porque, enfim, por burocracia do Estado, né? Ela tinha que pagar uma taxa para pagar o oficial para vir me intimar e não pagou e ficou por isso. Talvez ela tá com medo, já que é ano eleitoral, não quer que fale dela. Isso, não, até para não se queimar, porque esse tipo de envolvimento o político não quer. Porque isso acaba, a censura, né, ela acaba prejudicando o político. Então ele prefere deixar quieto. Então é bem provável que o ano que vem ela volte a agir, né? É bem provável. Lembrando que esse ano ela está tentando se eleger, né? E eu antecipei a agressão dela e já fiz vários vídeos, inclusive já mandei mensagem até para o partido dela, o PDT. Eu falei, vocês estão apoiando alguém que apoia a censura? Porque ela conseguiu uma tutela antecipada do juiz na época, que era para eu ou tirar o vídeo ou pagar uma multa de 50 mil reais. Aí eu falei, não é possível, eu não vou tirar o vídeo, né? Então, assim, tudo na base da força, né? Depois eles vêm dizer que defendem a liberdade de expressão, não defendem coisa nenhuma, né? Defendem até o ponto que você encostar no E esse juiz, cara, o que deu esse caso? Por que ele te processou e o que deu? Então, o juiz é de São José dos Campos, Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos. É um juiz da Fazenda Pública de lá e ele tinha atuado como juiz eleitoral em 2012. Sim. Eu tinha feito vários vídeos comentando absurdos que os juízes eleitorais, inclusive nessa eleição eles vão fazer também, de puro autoritarismo, de querer, por exemplo, fechar o Facebook, querer mandar censurar conteúdo, etc. Então ocorre que tinha um candidato lá em São José dos Campos e fizeram uma montagem com o candidato. E postar no Facebook. Até aí, qual o problema? Todo mundo já viu uma montagem, né? É humor. Todo mundo sabe que é uma charge, né? E eles acabam dizendo que isso é um fato, querendo criminalizar e até banalizar as nossas coisas. Isso aconteceu com a TV Revolta. Exatamente. Exatamente, você já sabe muito bem disso. Aí eu li a decisão dele e dei risada, porque ele queria mandar tirar o conteúdo, como se adiantasse, porque basta você pegar aquele conteúdo e replicar em qualquer outro lugar. E ele ainda, o mais engraçado, ele queria os IPs de todas as máquinas que compartilharam aquilo.
Quer dizer, ele deu a entender que aquilo estava armazenado na máquina de cada um, sendo que a gente sabe que o Facebook está na nuvem, tá lá nos servidores do Facebook, né? Sim. Então eu falei assim, olha, ele não sabe nem o que ele tá lidando, né? São pessoas assim, jurássicas, assim, não entende nem a internet mais, né? Sim. E acham que com uma canetada... E o pior é que são essas mesmas pessoas que estão querendo fazer o Marco Civil, né? Que aprovam, então, o Marco Civil até foi aprovado, mas enfim... depois a gente vai falar exatamente, disso. Mas só continuando rápido. Aí ele ficou também doído, né? Por causa do meu vídeo e enfim, meteu um processo, eu tive que ir até São José dos Campos, houve audiência de conciliação, eu não fiz conciliação nenhuma. Ele compareceu? Compareceu com a advogada, aí eu falei, olha, eu não vou esperar, não vou ficar esperando, levando porrada, né? Peguei e comecei a procurar todos os dados dele. Por exemplo, em julho do ano lá, se eu não me engano, eu não lembro se foi 2013, ele ganhou R$76 mil, né? Que era o período de recesso deles, né? Sim. E aí eu fui mostrando todos os meses quanto ele ganhava, porque até isso eles dificultam. Não é fácil você ir lá no Tribunal de Justiça e ver quanto eles ganham. Então eu mostrei tudo, escancarei, peguei dados públicos e mostrei. Aí conseguiram decretar segredo de justiça, quer dizer, ou seja, para o processo ficar fechado, você vai ser massacrado em segredo, né? Aí felizmente eu consegui... Aí você não podia mais falar sobre o caso. Eu não podia, mas eu não tinha sido intimado e eu consegui, através de uma fonte anônima, essa decisão, divulguei. Um monte de gente fez vídeo e aí na segunda seguinte ele desistiu. Quer dizer, ele não aguentou a pressão da internet. Né? E nesse ponto a internet foi fundamental, né? Não, tem a Raquel Sherazade, que calaram a moça, o jornalista Paulo Martins, você viu, os caras não podem mais trabalhar. Então, no caso do Paulo Martins, o que ele preferiu fazer foi entrar para a política, porque pelo menos lá ele ainda pode falar, né? Porque o dia que cortar o microfone dele lá no Congresso, aí é porque o negócio tá feio. Porque o Bolsonaro, imagina um cara desse na televisão, como ele mesmo disse. Muita gente não gosta de mim também, mas então quer dizer que eu vou ficar apagando o vídeo de todo mundo, processando quem fala mal de mim? Isso daí não tem nexo. Né? Eles não querem a discussão, né? Em vez deles contra-argumentarem, mete um processo. Né? Mas isso acaba te encurralando, cara. Exatamente. Porque se um monte começa a te processar, você acaba... parando de falar, você é obrigado. E isso está acontecendo e os brasileiros não estão percebendo. João, mas eu já percebi que eles são covardes, né? Principalmente quem vem do Estado. Por quê? Porque eles querem fazer tudo conforme aquele trâmite. Eles esperam, quando eles te processam, eles esperam que você haja como um cordeirinho. É isso que eles querem. Eles querem que você respeite, né, a autoridade. Sim. Quando você reage, aí eles se assustam. Sim. Né? Então ninguém pode tolerar esse tipo de... Não importa o argumento, entendeu? Você está lá na internet não tem como você censurar. O mesmo caso, por exemplo, da Cidinha Campos, eu já pedi para um monte de gente replicar meu vídeo. Então, assim, se não for no YouTube, vai ser em outro site. Não tem como eles tirarem conteúdo. Uma vez que está na internet, vai ficar para sempre. Então é ilusão, eles estão na idade da pedra. Mesmo porque muita gente pega o vídeo, posta em outro lugar, né? Não tem como. Tá lá, ficou meia hora ali, um cara já pegou, ele guarda, passa 2 dias, ele posta. Se deleta a conta dele, ele posta em outra, posta em Facebook, posta em Vimeo, posta em sei lá, tem um monte. Internet é uma nuvem, né, cara? Entrou... Exatamente. Muitos dizem que a Marina é o Lula de saia. Qual que é a sua visão sobre ela? Muitos dizem que a Marina é o Lula de saia. Qual que é a sua visão sobre ela? Ela era do PT, né? E ela, com certeza, ela defende algumas bandeiras aí. Você viu que o Google, se você fizer uma pesquisa, você consegue achar, né, nos analytics, nas análises dele, que o Brasil é o país que mais censura conteúdo na internet do mundo. Ou seja,
as pessoas não têm acesso total à informação, porque dependendo do tipo de informação, se ela interfere prejudicialmente, principalmente na vida de político, ela não vai ficar ali. Ou seja, nem de bandido você pode falar, entendeu? Ou seja, você não pode mais denunciar. Hoje em dia não é mais que nem antigamente que você fazia uma denúncia. Você não pode mais denunciar. Onde a gente vai chegar? Exatamente, João. E inclusive, só para dar uma luz no fim do túnel sobre isso, já existem plataformas hoje que ainda não estão prontas, mas no futuro elas vão permitir você enviar conteúdo e que vai ser armazenado de forma descentralizada. Então, ninguém vai poder tirar. Então, de novo... Mas isso dentro do Brasil ou a gente tem que mandar para fora? Vai ser no mundo inteiro. Vai ser no mundo inteiro porque vão ser redes descentralizadas, né? E, inclusive, tem projetos até para substituir o YouTube ou criar soluções parecidas com o YouTube, onde o conteúdo que for inserido lá não vai sair nunca mais. Porque análogo ao BitTorrent, né? Que você coloca um arquivo lá e não tem como você tirar. Exatamente. O torrent, né? Exatamente. Então isso está evoluindo. Então a tecnologia vai resolver essa questão, né? Mas é claro, eu concordo com você. E os processos? Exatamente. A gente, como indivíduo, vai ficar vulnerável, porque eles vão identificar você e se achar que você fez algo ilegal, entre aspas, né? Que eles consideram ilegal, eles vão lá atrás de você. Mas é como eu falo. A internet também pode ser usada contra isso, porque quanto mais visibilidade, quanto mais você constranger essas pessoas que querem censurar, elas vão ficar incomodadas, porque é um tiro no pé. Se elas abrem um processo, é porque elas querem tirar aquele conteúdo, elas não querem que ninguém veja. Se você fala mais, você está fazendo o contrário do que elas querem. Exato. Né? Então a gente tem que falar e cada vez mais. Daniel, já que a gente entrou nesse assunto de política, você viu aí que o Eduardo Campos sofreu um acidente, morreu, e agora a Marina caiu de paraquedas, inclusive ela caiu de paraquedas no PSB, né, porque ela era de um outro partido, que era o Partido Verde, que ela tentou criar um partido, que era a Rede, não conseguiu, porque não teve um número de assinaturas aprovadas lá. E agora ela está candidata aí a presidente. Pelo que a gente vê nas pesquisas aí, parece que ela já até passou a Dilma. O que você tem a falar sobre isso? Você acha que a Marina é uma boa presidente para o Brasil? Eu acho que, na verdade, nenhum deles, porque no final das contas, se você comparar o que eles defendem, vai ser tudo muito parecido, né? É claro que você pode apontar uma diferença pequena ali ou aqui, né? Mas, no fundo, se você perguntar para eles o que vocês acham da Constituição, né, eles vão aprovar, né? E a Constituição é um dos principais problemas para o país. É como se fosse uma programação para o país viver no atraso, né? Ela tem um monte de conceitos lá absurdos que nenhum deles vai mudar, né? Então, nesse ponto eu sou cético em relação a qualquer um, porque, pode ser a Marina, pode ser a Dilma, o Aécio, quem for, porque não vai ter uma mudança em si. Entendeu? Muitos dizem que a Marina é o Lula de saia. Qual que é a sua visão sobre ela? Ela era do PT, né, e ela, com certeza, ela defende algumas bandeiras aí que o PT também defende, né, e, assim, é claro que ela está tentando se aproximar um pouco mais do mercado, ou fazer as pazes com o agronegócio, que ela, né, atacava muito e por causa do meio ambiente, etc. Mas, no fundo, é complicado a questão, assim, um ambientalista, porque ele sempre vai ficar ali no meio do muro entre o que você pode ou não pode fazer, né? Aí vai entrar o Estado para regular toda aquela área, enfim, produtiva, e aí você vai chegar onde, né? Quer dizer, qual vai ser o meio termo? Fica muito confuso isso aí, né? E você acha que, por exemplo, por elas ter esses métodos ambientalistas, né? Você acha que isso pode interferir na economia? Eu acho que qualquer intervenção do Estado na economia é prejudicial. Então, o ambientalista, o sonho dele, no fundo, se você pegar um ambientalista radical, ele gostaria que a gente retrocedesse e vivesse na selva, entendeu? Não faz sentido. Né? Hoje você tem, a gente fala assim, vamos preservar a qualquer custo, mas daí você não vai ter uma cidade, não vai ter nada. Né? Então,
qual que é o... Eu defendo muito mais que a privatização dos recursos para que eles sejam gerenciados de forma mais eficiente, não o Estado. O que você entrega para o Estado, por exemplo, ele abandona. Se você pegar, por exemplo, pega o Rio Tietê, até hoje eles estão tentando despoluir porque eles são completamente incompetentes, né? Ou qualquer outro você pega a Amazônia, vamos protegê-la, mas eles não conseguem proteger, né? Então, assim, não é dessa forma que eles vão atingir esse objetivo, entendeu? Ela pode ser bem intencionada, mas o método é que não vai dar certo. Você se sente prejudicado por esse governo atual? Por todo e qualquer governo, João, porque eu, como indivíduo livre, eu sou obrigado a pagar impostos para sustentar o Estado, né? Mas por que eu sou obrigado? Entendeu? Não é algo voluntário, não é algo que eu simplesmente escolhi como um serviço que eu vou contratar ali, eu vou comprar um produto ou contratar um serviço. O Estado, ele obriga. Se eu não pagar imposto, ele vai me punir. Se eu compro um imóvel, tem que pagar IPTU. Se eu não pagar IPTU, eu perco minha casa. Se eu comprar um carro, se eu não pagar IPVA, eu perco o carro, né? Se eu não pagar imposto de renda, um processo em cima e eu posso ser preso. Então, o imposto, o Estado tenta justificar porque diz que vai retornar serviços públicos, mas e se eu não quero esses serviços? Entendeu? E se eu quero trabalhar e manter minha renda e eu mesmo pagar pelos meus serviços? Entendeu? Então, no fundo, a questão é muito pior, né? Vai além de um governo específico. A própria ideia do Estado é que é falha. E a Dilma, cara? Você acha que ela tem competência para governar o Brasil por mais 4 anos? E a Dilma, cara? Você acha que ela tem competência para governar o Brasil por mais 4 anos? Daniel, se a Marina Silva vencer as eleições, o que vai mudar na sua vida? Na minha vida não vai mudar nada, porque eu me vejo hoje como um escravo do Estado. Eu sou obrigado a pagar imposto. A Marina não é a favor de extinguir imposto e muito menos o Estado. Ela quer não só manter o Estado, como está prometendo aí a educação e saúde, etc. Ou seja, tudo que eles prometem vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Com certeza do meu bolso. Então, do meu ponto de vista, não vai mudar nada. Qualquer ideia que um político proponha, mantendo o Estado, não vai mudar absolutamente nada, né? Nenhum deles vai criticar a Constituição. Então, se vai continuar a mesma coisa, os mesmos direitos que têm que ser sustentados pela gente, então eu não vejo mudança, né? Você muda só a forma do discurso, mas a essência é igual, né? A essência é baseada num sistema que é parasita, em que você tem que trabalhar e parte da sua renda, ou seja, você trabalha 5 meses por ano para pagar imposto e para sustentar tudo isso, para eles ficarem de 4 em 4 anos ou 2 em 2 anos prometendo, né, coisas mirabolantes que a gente nem pediu. Então eu não vejo nada nisso de diferente, né? E a Dilma, cara? Você acha que ela tem competência para governar o Brasil por mais 4 anos? Não, nenhuma. Na verdade, eles não só não têm competência, assim como ninguém tem competência para governar ninguém, né? A gente não precisa de governo, como eles ajudaram a afundar tudo muito mais rápido, né? A ideia, vamos supor, do PT hoje é o quê? É fechar o Brasil o máximo, né? Para que você tenha uma economia fechada, engessada, tributar ao máximo e, enfim, basicamente o modelo que eles seguem é o modelo da Venezuela, né, ou até mesmo da Argentina. Tem algum país que tem algum sistema político, assim, de administração que caberia no Brasil? O que a gente tem hoje no mundo são economias mais livres, né? Então, por exemplo, não são nem perto do ideal que eu defendo, tá? Mas pela liberdade econômica, pela liberdade que as pessoas têm, elas têm uma vida muito mais próspera, mais rica, geram mais riqueza. Então, por exemplo, a Austrália, a Nova Zelândia, Canadá, etc. Eu não estou elogiando o estado desses países, eu estou dizendo que lá tem mais liberdade econômica,
né? É isso que falta no Brasil. No fundo, o problema daqui é falta de liberdade. E você vê que nenhum desses políticos aí, né, e eu também não estou esperando nada deles, mas eu estou dizendo, nenhum deles fala a palavra liberdade, né? Você tem, por exemplo, esse PSOL aí, que é uma incoerência, que é socialismo e liberdade, são coisas incompatíveis. Né? Como é que parece que eles colocaram liberdade como se fosse uma desculpa para o termo socialismo. Né? Então, enquanto a gente não buscar liberdade, a gente não vai chegar a lugar nenhum, João. Sabe, não importa quantos governantes sejam alterados e etc. Daniel, mudando um pouco de assunto agora, já falamos bastante de política, por que você começou a fazer vídeo no YouTube? Quando foi? Por quê? O que te motivou? Eu, na verdade, eu tenho um outro canal, que é o Defraga, que é de 2007, que eu comecei a fazer alguns vídeos bem toscos, com câmera ruim, etc. Aí eu acabei desistindo, né? Aí passaram-se 3 anos, eu tive um problema com uma quadra de esporte atrás de casa, tive um atrito com um cara, e aí ele acabou me ameaçando. Né? Aí eu resolvi comprar uma câmera, né? Eu ia comprar um gravador, justamente para caso ele fizesse eu gravaria. Mas aí, como eu já estava com a câmera, eu falei, não, vou começar a mostrar alguns problemas da rua, coisa que está errada, etc. Sim. E depois eu comecei a falar. E aí foi. Né? Então não foi assim algo que eu planejei desde o início, né? Foi uma coisa natural e quando eu comecei a fazer vídeos falando, eu vi que as pessoas gostaram, eu falei, bom, eu vou fazer mais. E né? qual que era a sua profissão nessa época? Administrador de sistemas, eu trabalhava com Linux, com servidor Linux. Né? Sim. E, enfim, depois veio o YouTube, depois veio o próprio Bitcoin, né? Depois, se quiser, a gente pode falar. Já que a gente entrou e começou a falar de Bitcoin, cara, como que funciona isso? Eu já dei uma pesquisada aí, né? Eu sou leigo nesse assunto, mas eu dei uma pesquisada, eu vi que seria uma moeda que circula, inclusive ela pode, conforme vai entrando mais pessoas, ela pode render, mudar o valor, e você pode fazer troca, ou seja, você pode fazer comprar alguma coisa e pagar com essa moeda. Mas qual que é a vantagem dessa moeda, por exemplo, em relação ao dólar? Então, o Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Então ela não está vinculada a nenhum governo, nenhum estado, nenhum banco central, nenhuma empresa, nada. Ela é uma rede completamente descentralizada, mantida pelas pessoas que participam dessa rede. Né? Então, qual a vantagem, respondendo, qual a vantagem em relação ao dólar? A primeira vantagem, como ela não está submetida a um controle central, ela não pode ser manipulada da forma como, por exemplo, o Fed lá nos Estados Unidos manipula. Eles emitem bilhões, ou injetam bilhões de dólares por dia, desvalorizando o próprio dólar. No fundo, eles estão prejudicando quem tem dólar. Né? Isso todos os governos e bancos centrais fazem. Eles desvalorizam o tempo todo, alegando que tem que desvalorizar para favorecer o exportador. Só que quando você desvaloriza, você prejudica a gente, né? O nosso poder de compra diminui. Então é você que se ferra. Né? Então o Bitcoin não está sujeito a isso. Ele não pode ser falsificado. Né? Quem mais falsifica a moeda estatal é o próprio Estado. Porque quando ele está... ele não tem um limite por exemplo, de dólares, ou limite de reais, ou limite de euros. Então ele fica emitindo e fica injetando. Se aquilo lá ele consegue multiplicar, gerar do nada simplesmente, então qual que é o valor daquilo? Né? A gente usa essas moedas acreditando que elas têm esse valor, né? E o governo obriga as pessoas a aceitarem reais, ou até serem pagas o salário delas em reais, mas qual que é o valor real daquilo? Né? Então, assim, não ter controle central, não poder ser falsificada e, principalmente, você poder transmitir para qualquer pessoa no mundo inteiro em instantes, sem intermediários. Mas quem que é o dono disso? Não tem dono. Não tem dono. Essa que é a maravilha de algo descentralizado. Você não tem que se submeter a ninguém. Como análoga ao... Você pode tirar, então, suas moedas, você consegue converter para real. Sim, a hora que você quiser. Sim, você pode trocar para qualquer moeda que você quiser. E você não corre o risco, por exemplo, de ter um problema numa economia X de algum país e, de repente, eles confiscarem essas moedas e ninguém conseguir tirar mais? Você fala confiscar os bitcoins? Exato. É impossível confiscar, essa é uma outra vantagem. Por exemplo, o que o Collor fez aqui, confiscar a poupança, é impossível com bitcoin. Se você tem a sua renda, por exemplo, hoje eu tenho boa parte da minha renda em bitcoin.
Se eu tivesse na época do Collor, fazendo de conta que fosse agora, e fosse confiscar, eu tô imune a isso. Eu, por exemplo, se eu tenho dinheiro em casa, eu não, vou guardar num banco. Pô, mas o banco pode fechar, o banco tal. Então, você acha que renderia mais para quem tem dinheiro investir em bitcoins do que ou comprar dólar ou até fazer um investimento? Sim, a longo prazo, a tendência é o Bitcoin se valorizar cada vez mais, porque o Bitcoin está limitado em 21 milhões de Bitcoins no máximo. Mas ele cai também? Ele pode cair assim como qualquer moeda varia, né? Por exemplo, você pega a cotação do dólar, varia. 2,20, 2,50, 1 e pouco. Isso é uma variação normal de conforme o mercado, né? Mas isso não impede que ele seja usado como moeda, né? Então, assim, só complementando, além de prevenir, por exemplo, o confisco, se um juiz, por exemplo, vamos supor que você sofre um processo que você considera injusto, e aí você fala, eu não vou pagar. Se você não pagar, ele vai lá e manda penhorar a sua conta, né? Porque os bancos são controlados, né, regulados, e você não tem... Eles estão metendo a mão no seu dinheiro. Então essa é a grande vantagem do Bitcoin. A gente está numa fase de transição, mas é inevitável. As pessoas vão migrar para essa moeda, né? Então essa é a grande vantagem do Bitcoin. A gente está numa fase de transição, mas é inevitável. As pessoas vão migrar para essa moeda. A partir do momento que você tem Bitcoin, você não é obrigado a trocar para real, para dólar, né? Eu, por exemplo, eu mantenho o máximo em Bitcoin. Eu só mudo para real se for, no caso, extremamente necessário. Eu posso manter uma reserva em real para usar e o grosso em Bitcoin, né? Porque ali está mais seguro. Por exemplo, eu estou protegido... Mas você usa ele, você tira, você chega a retirar ou você não retirou nada? Por exemplo, eu estou usando, eu tenho um servidor que eu pago, que eu tenho um site que são uma lista de corretores de Bitcoin, por exemplo, e eu pago com Bitcoin, a hospedagem desse site, né? Então, todo mês eu recebo uma cobrança e eu transfiro lá para os Estados Unidos. Eu não uso cartão, não uso PayPal, nada. Mas e para comprar as coisas no supermercado? Como você faz? Então, aí dependeria do supermercado aceitar Bitcoin. Mas como não aceita? Como eles não aceitam e como ninguém pode ser forçado a aceitar, esse é o ideal, né? Liberdade de escolha, né? Então, seria um processo de convencimento em que o supermercado chegaria às próprias conclusões de que é uma vantagem aceitar. Só para dar um exemplo rápido, lá nos Estados Unidos tem uma empresa grande chamada Overstock, que é concorrente da Amazon. Ela já aceita Bitcoin. Você pode comprar, equivalente ao que você compra na Amazon, você compra lá, né? E eles mandam para o Brasil também. A Newegg, que é também uma famosa, aceita. Tiger Direct, a Dell já começou a aceitar. A Dell é uma marca famosa. Sim, nos Estados ela é a que concorre com a Apple, né? Então, bem famosa. E a Dell do Brasil já está cogitando aceitar também. Então, a tendência, assim, a longo prazo... E cartão de crédito aceita? Porque seria interessante. Aí você paga a fatura, você usa o cartão de crédito para fazer compra em supermercado, em todo lugar que aceita, e aí a fatura você paga com Bitcoin, mas... Existem algumas soluções de cartão em que você poderia manter a sua renda em Bitcoin e ele faria a conversão e você pagaria com cartão. Seria um jeito dessa transição, né? O lugar não precisaria aceitar. Tem alguns sites que fornecem, por exemplo, gift card, que é como se fosse um vale... Que tem um certo valor e você compra aquilo com Bitcoin e troca em várias lojas também, né? Então, assim, existem várias soluções. A gente está numa fase de transição, mas é inevitável. As pessoas vão migrar para essa moeda. Por exemplo, vou pegar o caso da Argentina, que dá para a gente criticar bem. Tudo que a Argentina está fazendo está tudo errado, né? E lembrando que ela tem apoio aí da Dilma, né? Então, o que eles fizeram? Lá eles têm uma inflação, se eu não me engano, chega a 40% ao ano, ou seja, o peso argentino não está valendo nada. Sim. Ninguém quer peso argentino, o argentino odeia o peso argentino, eles querem dólares. Eles chegaram a até colocar restrição ao dólar, né? Que é o famoso dólar blue, né? No mercado paralelo. Então, ou seja,
lá o Bitcoin também já está prosperando, porque é uma moeda muito mais segura. Que não desvaloriza. Exatamente, né? Não tem interferência sabe, ao sabor do governante. Porque você pode até ter um governo que seja mais liberal, etc., mas de repente elegem um outro, Sim. e aí ferrou tudo. Então você não pode confiar num negócio que muda, sabe? É muito preocupante isso aí, e é isso que vai acontecer. Os próprios Estados Unidos, eles estão injetando bilhões e bilhões de dólares, né? Digamos assim, é como se eles exportassem a inflação. Vamos supor que eles mandam os dólares, sei lá, manda para a China devolve em produto. Uma hora a China pode falar, não, mas isso aqui, qual que é o valor disso, entendeu? Vai começar a não querer mais. Então tem uma série de complicações aí que, né? Então essa é a grande vantagem do Bitcoin. No governo do PT, ficou evidente o aumento da censura na TV, rádio, internet, teatro, em todos os meios de comunicações possíveis e imagináveis. O ator reconhecidíssimo no Brasil, o Antônio Fagundes, que viveu na ditadura militar, chegou a dizer que a censura do governo do PT chega a ser maior do que a época em que ele viveu na ditadura, como foi o caso do José Wilker, que também disse algo relacionado pouco antes de morrer. O vlogueiro Ricardo Gama foi baleado e só não morreu por um milagre. Levou vários tiros na porta de seu apartamento lá no Rio de Janeiro, após denunciar o Sérgio Cabral e o Lula. Já o jornalista Mosquito, lá de Santa Catarina, também morreu misteriosamente logo após denunciar o governo do PT. Raquel Sherazade sendo criminalizada por deixar suas opiniões, Paulo Martins do SBT, a jornalista Vandome, entre outros artistas, todos eles sendo processados pelo governo do PT. Daniel, você acha que isso pode ser uma perseguição do governo para censurar a mídia, inclusive os jornalistas aqui da internet, que fala sem papas na língua? O governo interessa opiniões contrárias a ele, né? Então, por exemplo, você vê que uma das formas do governo tentar abafar o que principalmente a imprensa divulga, qualquer pessoa que assistir a TV vai ver propaganda aí da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, etc. Ou seja, eles estão ali. Ou seja, o próprio governo está bancando, ele banca a televisão e a mídia, então ele não quer que fale mal dele. Além do que a TV é uma concessão, né? Então se é uma concessão, tá cheio de regras ali que é para agradar eles, né? Então você nunca pode sair do limite que ele impôs, né? Por exemplo, eu lembro quando, faz muito tempo que o Danilo Gentili estava no CQC, ele ia lá no Congresso e pegava lá os deputados. Aí reclamaram lá com eu não sei se foi o dono da Band, e falaram que ele estava pegando pesado. Aí o CQC baixou a bola. Quer dizer, é lamentável, né? Porque se é assim, então o que é aceitável? Não, o próprio Danilo Gentili disse numa entrevista que ele deu para o Liberzone, inclusive acabou até censurando a gente. Os grandes empresários se associam com o Estado para ter benefícios. Isso aí é péssimo, né? Isso aí nunca deveria acontecer. E aí, ou seja, o que você vê lá que é uma verdade, né? Se está tudo podado e cortado, então a gente tem que buscar a internet para achar outras coisas, né? Marco Civil. Isso vai ser bom? Vai beneficiar a população? Péssimo. O Marco Civil, fiz um vídeo criticando o Marco Civil, porque, no fundo, assim... Mas espera aí, se algumas pessoas falam que é péssimo, por que é que o governo diz que isso vai favorecer a população? No fundo, eles querem o quê? Eles querem impor um controle, né, sobre tudo e todos, né? Eles querem as regras deles, né, impostas na internet, né? Então querem obrigar provedores a ter registro do que você faz na internet, né? Querem, digamos, eles falam que é uma democratização da internet, né? Sempre tem que tomar cuidado com esse termo, né? Democracia na internet ou democracia na mídia. Tem que tomar cuidado com isso, porque é uma desculpa para eles mandarem. Qual que é a pessoa que você mais odeia nesse mundo?
Qual que é a pessoa que você mais odeia nesse mundo? O Marco Civil favorece a população? De forma alguma, João. O Marco Civil, na verdade, é um atentado, uma violência contra a liberdade individual e contra a liberdade econômica também das empresas. Então, sem liberdade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se for o governo dizendo que as pessoas, como elas têm que interagir com a internet, então você está comprometendo, né? Sem contar que é inviável, porque ele quer controlar algo que é descentralizado por natureza. Não adianta ele querer atacar provedores aqui, ou colocar regrinhas aqui dentro desse espaço que a gente chama de Brasil, se eu posso usar servidores externos, né? Não, porque quem divulgou o Marco Civil como sendo uma coisa boa para o povo foi o Gilberto Gil, né? Inclusive ele me surpreendeu, inclusive acabou me enganando, e hoje eu gostava, vou te dizer, eu gostava do Gilberto Gil. Hoje em dia, cara, eu tenho nojo desse cara, eu não posso nem ouvir falar desse cara na minha frente, porque ele enganou a população. Entendeu? Porque isso vai ser benefício para ele. Porque é muita gente que usa a internet, o cara baixa uma música ali, baixa uma outra música ali. Esse é o espírito da internet. Então, por que ele apoiou isso? Porque aí ninguém mais vai poder baixar a música dele. Ou seja, mas nem a música do cara as pessoas vão ter acesso. Ou seja, ele está impedindo o livre acesso da informação. Exatamente. Não, é um absurdo. Você pedir para o provedor ter registro, eu não lembro o tempo agora, mas de tudo que se faz, isso aí é completamente ditatorial, né? Autoritário, né? Depois eles falam que vão dizer que é para sua liberdade. Coisa nenhuma. É para ficar mais conveniente para eles, sempre. Não, inclusive nos Estados Unidos eles tentaram fazer isso. Você lembra daquela sopa, pipa lá, que o povo derrubou, né? Sim, sim. Não, inclusive, olha a hipocrisia. Vamos pegar a Dilma, por exemplo. Ela, por exemplo, teve esse caso do Edward Snowden, que revelou lá que o governo americano estava espionando. Ok, perfeito, tá espionando, tá errado e tal. Só que o governo daqui também espiona. Exatamente. Então, eles são hipócritas. Exatamente. É um tentando... Qual país que não quer espionar o outro? Então, assim, eles criticam o outro, mas eles fazem igualzinho. Né? Exatamente. Inclusive, essa lei de regulamentação... começou a surgir nos Estados Unidos, exatamente para censurar. Foi exatamente isso, porque os políticos lá estavam preocupados, né, com as pessoas podiam falar, acabava prejudicando campanha desses vagabundos, né? Então eles quiseram lançar isso daí para censurar. Aí o Brasil, que não é nada bobo, cheio de político corrupto, hoje em dia, por exemplo, você não pode mais fazer um vídeo. Você vê o deputado lá, esqueci o nome dele agora, inclusive do PMDB, sumiu o nome agora na cabeça. É até bom não falar o nome de um vagabundo desse, porque depois vem até aqui querer processar a gente. Mas esse vagabundo aí, ele criou um projeto de lei que você não pode mais falar de deputado e postar o vídeo lá. Ou seja, você falou, eles podem abrir um processo judicial e pedir para o YouTube tirar o vídeo. Ou seja, o YouTube não é mais aberto. Então, o Marco Civil, pelo que eu vejo agora, ele vai começar a pegar nesse novo governo aí, né? Porque eles armaram esse cerco aí, né? Cercaram para 2015 começar a agir. Daniel, esse quadro aqui é um jogo rápido. Eu preciso que você responda as perguntas da forma mais rápida possível, com o menor número de palavras. Tá bom? Qual que é a pessoa que você mais odeia nesse mundo? Qualquer político, qualquer estatista... Não, uma pessoa específica. Uma pessoa específica? Quem está mais prejudicando? Vamos colocar o Lula aí, um exemplo. Né? O Lula é péssimo para o Brasil. A Marina Silva pode ser uma boa presidente para o Brasil? Não. Por quê? Porque ela vai continuar a agenda do Estado, o que o Estado prega ela vai reforçar e não vai ter mudança significativa. Você é a favor da pena de morte? Então, aí a gente tem que definir o que é pena de morte. Eu só vou dar um exemplo rápido. Se um ladrão entra, vai te matar, ou estuprar sua mulher, eu vou matar esse cara. Então, se isso for pena de morte, eu sou a favor. Né? Então, assim, se você considerar a pena de morte como uma defesa de um agressor que vai tentar te matar, eu sou a favor, porque eu prefiro estar vivo, eu tenho direito de me defender. Né? Então, a gente teria que defender o quê? Eu ter acesso a armas, né, livremente, a serviço de segurança e resolver esse problema eu mesmo, não contar com o Estado. Você já portou uma arma? Não.
Você tem vontade? Tenho vontade. E por que você não tem arma? Porque é muito burocrático, né? Uma vez eu fiz um vídeo sobre os requisitos para ter o registro de arma de fogo. É uma série de requisitos para ter o registro, não era nem o porte, né? Então, ou seja, ele já dificulta que você se defenda em casa. Na rua, então, pior ainda, né? Hoje, eu já sou a favor até que as pessoas tenham arma, mesmo que seja ilegal, porque é melhor você ter uma arma e poder se defender do que você ficar esperando a burocracia lá, por exemplo. Inclusive, isso também foi culpa do Lula, né? Do Estatuto de Desarmamento. Sim. A Polícia Federal autorizar que você vai poder ter uma arma. Eles negam a maioria dos pedidos, né? Então, você não vai conseguir ter arma. Então, é melhor a gente ir pro lado ilegal e ter uma arma e ficar vivo do que esperar. É igual aquela senhora lá do sul que entrou um cara na casa dela, ela matou, fez bem. Ela vai esperar o cara matar ela ou estuprar ela? Não, né? Você se sente seguro no Brasil? Não, de forma alguma. São 50 mil, mais de 50 mil homicídios por ano no Brasil, todo ano, né? Isso é mais do que foi na guerra do Iraque. E a gente pode morrer a qualquer momento. A gente tem essa falsa sensação, a gente tenta viver como se não fosse morrer, mas eu posso morrer agora saindo aqui, né? Sim. Então, assim, e aí? Como é que faz, né? Você já foi assaltado? Já fui assaltado 2 vezes. Supostamente a mão armada, apesar que eu não vi a arma, mas enfim, fui assaltado, né? Onde estava o Estado? É isso que eu me pergunto, né? E se eu tivesse uma arma, eu poderia ter me defendido, né? Então é isso, a gente está vivendo num ambiente extremamente inseguro, né? Esse ambiente controlado pelo Estado é perfeito para todo tipo de bandido, ladrão e o que for, porque é onde, como eu falei, são 50 mil homicídios por ano e 92% deles não são resolvidos. A gente não sabe quem é o autor. Então, ou seja, conclusão, vale a pena você matar para quem vai matar, porque a chance de você ser pego é mínima, né? E os poucos casos que eles pegam, eles fazem estardalhaço para tentar compensar a incompetência deles no resto. Mas é isso. Não tem jeito, João. Ou a gente se arma, né, para a gente poder se defender, ou ter serviços de segurança privados melhores, né, e de preferência sem imposto para eles ficarem mais baratos, mais concorrência, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Você pode pegar exemplos práticos. Nos Estados Unidos, o pessoal tem arma, tem mais acesso a armas. Eu não estou falando que é perfeito lá, mas tem mais armas. Na Suíça, a população super armada, né? Nem o Hitler teve coragem de invadir a Suíça. Então, tá na hora da gente cair essa ilusão de Sou da Paz, essas besteiras, entendeu? Instituto Sou da Paz. Esses caras têm que defender a violência, né? Porque eles querem desarmar todo mundo, mas, óbvio, né? Quem vai te agredir não fica desarmado, né? Qual é a pessoa que você mais odeia aqui no YouTube? Qual é a pessoa que você mais odeia aqui no YouTube? Você apoia trabalho para menor de idade? Eu apoio, pelo caso que, por exemplo, se uma família abusa da criança, a criança tem que fugir, se ela não trabalhar, ela vai morrer de fome. Então, por isso eu apoio. Você tem alguma treta com alguém aqui do YouTube? Eu já tive, por exemplo, o então candidato a vereador Marcelo Matheus, que tentou se candidatar por Campinas, foi a 4ª vez, né? E ele apareceu lá, enfim... Eu fui investigar, ver se ele tinha o histórico, né? Realmente ele era candidato, e aí eu falei, bom, eu comecei a mostrar a verdade. E ele se irritou, e aí, no final das contas, o resultado, ele perdeu a eleição com só 700 votos. Então, não é assim, não é dessa forma que a pessoa, em cima dos outros, que vai tentar ganhar alguma coisa. Né? Qual é a pessoa que você mais odeia aqui no YouTube? Pô, no YouTube é difícil, né? É difícil, acho que não tem, assim, se eu odiar eu saio do canal e acabou, eu acho que assim... Mas tem algum que você acha que é um mau caráter, que tá usando a internet pra agir de má fé? Se você quiser, você pode citar o Lula, ele tem um canal lá, e Cidadania, fala um monte de besteira. Mas por que você odeia tanto o Lula? Assim? Então, porque o Lula, na verdade, ele defende tudo ao contrário do que eu defendo, né? Ou seja, eu sou a favor do livre mercado,
né, da liberdade, ele é a favor do Estado e que o Estado mande na sua vida. Né? Eu sou a favor de trocas voluntárias e ele é a favor da coerção contra pessoas pacíficas. Ele tem milhões de soluções para todos os problemas e a culpa nunca é dele, né? Você já reparou que a culpa é sempre dos outros, né? Ele até falou uma vez, falou assim, a culpa é de pessoas brancas com olhos azuis, né? Sim. E depois eles vêm falar de racismo, né? Então, assim, no fundo, assim, ou ele é psicopata ou tremendo de um cínico, hipócrita, né? E claro, tá mexendo os pauzinhos lá, né? Até ali que ele já tem um plano B, caso a Dilma perca. Tá manipulando para colocar seus parceiros no Congresso, aparelhar tudo, porque aí o próximo que for eleito não vai conseguir fazer nada. Exatamente. Todas, né? Mas na minha opinião, o Brasil está caminhando cada vez mais para virar uma ditadura cubana e já está próximo. Inclusive já com o governo da Marina agora, se ela realmente entrar, na minha opinião, no governo dela o Brasil já vai ficar que nem a Venezuela. Já vai começar a faltar produto em supermercado. Na minha visão, pode ser que eu esteja errado. Ou Venezuela ou Argentina, porque é por ali, Bolívia, exatamente, Equador. Porque é gente que não tem preparo com a economia. O nosso maior problema hoje no Brasil é a economia. E falta de liberdade, principalmente. Exatamente. Você não tem, para você abrir uma empresa é difícil, para fechar mais ainda, para contratar, demitir, você não tem liberdade para nada. Tem gente que, eu vi uma matéria outro dia que o cara, ele produzia aqui, ele deixou de produzir para importar da China. É melhor, sim, porque não tem como você produzir mais nada. Mas aqui. isso é normal, isso é normal no Brasil. Então, exatamente. Isso é normal, olha a que ponto a gente chegou. Então é isso. Bom, Daniel, foi muito boa a nossa conversa. E para terminar, eu queria que você deixasse aí seu canal para as pessoas conhecerem seu trabalho. Quem não conhece, né? Acredito que muita gente que está assistindo aqui já te conhece, que você é um cara bem famoso aí no YouTube. Mas deixa aí pro pessoal, dá aí pro pessoal, pode falar com eles aqui nessa câmera, pode falar aí com o pessoal. Certo. Então, eu agradecer, João, de novo a oportunidade e quem quiser conhecer o meu canal, Daniel Fraga BR. Se você quiser mais ideias sobre liberdade, anarcocapitalismo, enfim, defender a sua liberdade individual, acesse e veja meus vídeos. Todo mundo é bem-vindo. Lá não tem censura, você pode comentar à vontade, se quiser criticar, fica à vontade. O confronto de entrevistas e debates fica por aqui. Se você gostou da entrevista, clique em gostei, favoritos e compartilhe o vídeo nas redes sociais para nos ajudar a divulgar. E não se esqueça, se inscrevendo em nosso canal, você poderá ficar sabendo sobre novas postagens. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos vocês e até o próximo confronto, entrevistas e debates.